gênio das pistas, o melhor piloto de todos. Ainda muito jovem, Ayrton já ouvia o chamado à aventura e seguiu seu caminho para um destino muito especial, de glória e superação. E o futuro herói não hesitou ao enfrentar os desafios de uma terra distante, viver o sonho da Fórmula 1, correr nas famosas pistas da Europa, nas ruas místicas do Principado de Mônaco. Lá, ele encontrou o seu maior rival e, ao mesmo tempo, o seu caminho de vitórias históricas. Quanto mais chuva, melhor. E se o traçado da pista era mais difícil, aí que o Ayrton brilhava. As dificuldades turbinavam sua força de vontade e habilidades. Assim foi sua primeira vitória na Fórmula 1. Ele traçava o seu destino, conduzindo a lendária Lotus preta e dourada à vitória pelas nuvens das águas do Autódromo de Estoril, em Portugal. Essa vitória está completando 30 anos em 2015. E vieram os grandes triunfos da jornada do herói no Mundial de Fórmula 1. A elite do esporte a motor. A demonstração do domínio do homem sobre a tecnologia. O primeiro título veio numa grande corrida no Japão. Na largada, o motor de Senna apagou e ele caiu de primeiro para 14º lugar. Mas pilotando como um campeão, o mundo viu Ayrton ultrapassar 6 carros na primeira volta. Na quarta volta, já partia a caça da Ferrari de Gerhard Berger. Senna alcançou Prost e tomou a liderança na descida para a curva 1, aproveitando um erro do francês.
As polêmicas disputas entre Alan Prost e Ayrton Senna foram o tema preferido dos comentaristas de Fórmula 1. E tudo ficou decidido em Suzuka, com a conquista do bicampeonato de Ayrton Senna em novembro. Um caminho do herói. E ainda faltava a vitória especial: vencer no seu país, subir no alto do pódio no Grande Prêmio Brasil. E não podia ser de um jeito normal. Nas voltas finais, o câmbio da McLaren de Senna foi perdendo as marchas, e ele fez mágica para terminar a corrida apenas com a sexta marcha. Mais uma vez, a sua habilidade sob chuva prevaleceu. Senna e o carro pareciam ser empurrados por algo sobrenatural. Com a força da torcida brasileira em Interlagos, ele cruza a linha de chegada em primeiro lugar. A vitória de 1953 em Interlagos também foi dramática. O carro de Senna não era o mais rápido e ele acabou largando em terceiro. A corrida foi sob forte chuva. Ayrton foi punido com 10 segundos parado no box, mas no final ultrapassou o líder e venceu a corrida. A dedicação que eu tenho para o automobilismo é tão grande, mas é com tanto prazer, é com tanta vontade, com tanto amor, e isso vem desde pequeno, desde a idade, que realmente eu acredito que a gente tem condições de lutar de igual para igual. E essa vontade de vencer é o que me mantém, é a minha motivação maior. A vontade de vencer é o que me mantém participando numa corrida, num campeonato de Fórmula 1. Então acho que o amor que eu tenho pela atividade é o que me mantém e é a maior força que eu tenho. Sua jornada, depois das primeiras conquistas, o herói procura uma nova montanha, ainda mais alta para ser superada. A meta é o terceiro título mundial. O ponto de partida para todos os desafios é a preparação pessoal, a família, o espaço do afeto e da sabedoria.
pistas, o desafio era grande. Superar os rivais em carros que estavam mais velozes naquela temporada. Ayrton se tornou tricampeão mundial ao superar seus adversários no Japão. Ele abriu espaço na pista de Suzuka para a vitória de seu companheiro de equipe, Gerhard Berger, para poder festejar com ele no pódio seu terceiro título mundial. O verdadeiro herói das pistas tem que cuidar dos seus, fazer o esporte melhor, mais seguro e preparar o seu legado. Senna participou de muitas reuniões e deu várias sugestões para melhorar a segurança nas pistas. Ao ver um companheiro acidentado, Ayrton não teve dúvida. Parou o seu carro e, graças ao seu atendimento, foi salva a vida de Eric Thomas. Hoje, seu nome brilha na memória de todos e numa estrela que ilumina o seu legado. O Instituto Ayrton Senna multiplica o seu gesto de amor pelas crianças e mantém viva suas mensagens de determinação e fé na vida.